E tá começando mais um vídeo novo no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma cheesecake bem tradicional nova-iorquina no sabor de Romeu e Julieta. Nós vamos fazer uma cheesecake com uma geleinha de goiabada por cima que, ó, é sensacional, tá? Então roda a vinheta pra gente aprender. E agora eu vou falar aqui os ingredientes que nós vamos precisar para essa receita, lembrando que as quantidades vão estar aqui descritas no box de informação logo abaixo do vídeo. Vamos lá, nós vamos precisar de biscoito tipo maisena, cream cheese, iogurte natural, açúcar refinado, manteiga, ovos, goiabada, um limão siciliano. Na verdade, assim, eu usei as raspas de um limão siciliano que estão aqui. E a gente vai precisar do caldinho de meio limão, tá joia? Então, bora lá aprender. Primeiro passo da nossa receita, nós vamos fazer a nossa base, que é uma base de biscoito maisena. Eu tenho aqui os meus biscoitos e aí eu vou triturar, vou ensinar uma dica aqui pra vocês. Você pode triturar no liquidificador, no processador, onde você quiser, mas eu gosto de fazer assim, porque aí eu não preciso de sujar um liquidificador ou um processador e é super fácil, tá? Vou colocar os meus biscoitos num saquinho transparente. Aí eu coloco meus biscoitos aqui no saquinho. Levo eles pro fundo, dou uma espalhadinha. E com o mesmo rolinho aqui da sacola, eu vou amassar esses biscoitos. Você pode usar o próprio rolo, se você tiver em casa, ou uma garrafa, o que você tiver aí para poder apertar esses biscoitos. E nós vamos fazendo assim, ó. Bem levemente, com cuidado para não rasgar a sacola. Pronto, triturei aqui os meus biscoitinhos, tá vendo? É super prático, mas você pode fazer como você preferir. E agora eu vou voltar aqui para um recipiente. E agora eu vou pegar a minha manteiga e vou derreter no micro-ondas por 30 segundos até ela ficar toda líquida. E com a minha manteiga toda derretida, eu vou jogar aqui por cima dos biscoitos. E vou misturar para poder incorporar bem essa manteiga. E é só misturar bem até incorporar tudo e tá pronto. E agora nós vamos transferir essa farofinha para nossa forma. Eu tô usando aqui uma forma de fundo removível porque eu vou desenformar essa cheesecake. Se você não quiser desenformar, não precisa, pode fazer numa travessa que também fica bem bonito. Mas se quiser fazer na forma também dá super certo. Eu vou colocar aqui na descrição também o diâmetro dessa forma que eu tô usando. Então vamos lá, vou transferir. E agora é só espalhar, tá? Você pode usar uma colher ou pode espalhar com a mão mesmo. E é só mesmo no fundo, não precisa de subir para as laterais. Espalhei assim bem, agora eu vou pressionar para ela ficar bem encaixadinha. E agora é só levar na geladeira e reservar enquanto a gente faz o nosso recheio. Para fazer o nosso recheio é muito simples, bem rapidinho também. Eu vou utilizar a minha batedeira com esse batedor aqui de raquete. Se você não tiver ele, você pode bater com aquele globo mesmo, não tem problema, tá? Se não tiver a batedeira planetária, pode bater na comum mesmo, que também dá certo. Então eu vou acrescentar aqui primeiro o meu cream cheese. Beirinho de saco. Ah, e um detalhe muito importante.
É legal que o cream cheese esteja em temperatura ambiente, dessa forma fica muito mais fácil de bater, tá? Porque ele é bem firme, gelado, então ele é bem mais firme ainda. Nessa temperatura ambiente fica bem facinho. E primeiro nós vamos bater aqui o nosso cream cheese, só para deixar ele bem lisinho, depois a gente vai acrescentar o açúcar. Pode ser na velocidade mais baixa, não tem problema, tá? Ó, o cream cheese, ele costuma ficar grudado nas laterais, aí é legal você passar uma espátula só para poder misturar bem, para ele poder bater direitinho. Aí passa a espátula, volta a bater mais um pouco. Pronto, agora que o meu cream cheese ficou bem lisinho, a gente coloca o açúcar. Eu vou peneirar esse açúcar aqui e aí nós vamos bater mais um pouquinho até esse creme ficar bem fofo. E aí a gente volta aqui pra batedeira e vamos bater um pouquinho, mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Parei aqui de novo para poder passar a espátula aqui no meu bowl para poder misturar tudo certinho esse açúcar, tá? E aí a gente volta a bater. Bati aqui os meus 5 minutos e agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que fica. Olha, fica bem lisinho, tá vendo? Bem cremoso. E foi só bater por 5 minutinhos. Agora a gente já pode acrescentar aqui as raspinhas do limão. Ah, eu tô usando aqui um limão siciliano, tá? As raspinhas do limão. Os ovos inteiros, o meu iogurte natural e o limão espremido. Eu não gosto muito de gosto de limão no cheesecake, então eu coloco só um pouquinho. Ó, vou cortar aqui, cortei até menor do que a metade, tá vendo? E aí eu vou espremer, não precisa, eu nem gosto de espremer muito não, só um pouquinho mesmo, equivalente a uma colherzinha de sopa. Pronto, já é o suficiente, tá vendo? Eu nem apertei tanto assim, ainda tem caldinho aqui se eu fosse espremer mais. E agora eu vou voltar para a batedeira, vou bater assim, só para misturar. A gente não precisa de bater muito para não agregar muito ar, porque a intenção do cheesecake é que ele fique bem cremosinho. Se a gente bater muito esses ovos aqui, ele vai aerar demais e o nosso cheesecake ele não vai ficar tão cremoso, tá? Então é só bater para misturar e antes disso eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de água para esquentar para a gente poder fazer o nosso banho-maria. Vou dar uma raspadinha também, como eu fiz no início. E prontinho, tá pronto aqui o nosso recheio. Vou só limpar aqui o meu batedor e vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha, ele fica assim, ó, bem lisinho, bem cremosinho, né? E fica um creme mais líquido, ó. Esses gruminhos que você tá vendo são da raspinha do limão. Agora nós podemos tirar a nossa batedeira de cena, porque nós não vamos precisar dela, e vamos montar a nossa cheesecake. Antes de montar a nossa cheesecake, antes de colocar o recheio aqui em cima da nossa base de biscoito, nós vamos precisar de forrar o fundo da nossa assadeira. Por quê? Porque como é uma assadeira de fundo removível, se eu não forrar, se eu não cobrir esse fundo aqui com papel alumínio, vai entrar a água do banho-maria aqui e vai encharcar essa minha base de biscoitos. Aí vai
ficar horrível, né? Imagina só, isso aqui encharcado de biscoito. Então a gente vai forrar. É bem legal que o papel seja grande. Deixa eu chegar pra cá. Lembrando que a parte brilhosa é sempre em contato com o alimento, nesse caso em contato com a forma, porque, né, além de fazer esse papel de proteger para não entrar água, ele vai ajudar também a cozinhar mais rápido a nossa cheesecake. Ó, e aí nós vamos fazer assim, ó, com cuidado para não rasgar embaixo. Só subir mesmo o papel. Pronto, feito isso, o fundinho aqui da nossa forma de fundo removível vai estar protegido e nós podemos colocar com segurança no banho-maria. Vou colocar aqui então o meu recheio de cream cheese por cima aqui da minha base. Pronto, e agora é só a gente colocar no banho-maria. Eu vou colocar uma forma por baixo, né? Não precisa ser uma forma tão alta. Eu vou levar no forno. O meu forno já está pré-aquecido. Quanto mais baixa a temperatura do forno, melhor. Tá? O meu aqui é forno convencional, como a maioria das pessoas, e só vai até 180 graus. Então eu vou assar a 180 graus mesmo. O que é importante observar? A água do banho-maria não pode ferver. Então você fica de olho lá no seu forno, vai olhando. E se a sua água de repente começar a ferver, você vai acrescentar um pouquinho mais de água fria para ela ir mantendo ali uma certa temperatura e não ferver, tá joia? Porque se ferver fica muito quente, tá? E não é ideal para banho-maria. Esse cheesecake ele vai assar em média 1h30, mas isso pode variar muito de forno para forno. E o que você tem que ver? Você tem que ir observando o seguinte: o ponto em que o cheesecake tá bom para você tirar do forno é quando você toca em cima dele e não suja o dedo, mas ele não pode estar assadinho, coradinho, né? Ele tem que ainda estar branquinho, mas você toca e o seu dedo não suja. No meu forno é 1h30, certinho, eu toco e não suja, tá bom? Você vai vigiando aí quanto tempo, que pode variar bastante. Então vou colocar isso dentro do forno e lá dentro eu vou colocar a minha água quente. Enquanto a nossa cheesecake assa, eu vou preparar aqui a nossa geleinha de goiabada, que é muito simples, muito prática de fazer, mas antes eu quero te dar um recadinho muito importante. Preste bastante atenção, nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio, para ser mais precisa, na quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem, vai estar acontecendo a nossa série Edição Especial Fatia Red Velvet. E o que é isso, Angélica? É uma série 100% online e gratuita de 4 encontros, serão 4 videoaulas, onde eu vou ensinar para você passo a passo de como fazer a minha fatia Red Velvet. Foi a fatia que eu fiz na edição especial do Dia das Mães e foi o maior sucesso. E por que eu decidi compartilhar isso com você? Porque eu recebo todos os dias muitas perguntas a respeito das fatias, né? E eu nunca havia ensinado uma receita minha de fatia na internet, nunca tinha divulgado esse tipo de receita. Então, como nós estamos passando por um problema assim, muito grande no nosso país, nessa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas desempregadas ou com salário reduzido, tendo que se reinventar, eu decidi contribuir de alguma forma. E a maneira que eu encontrei foi de ensinar essa minha receita, porque além de ser uma receita que é muito vendida o ano todo, ela é também muito vendida no Dia das Mães, como foi no Dia dos Namorados e também no Natal. E o Dia dos Namorados está aí. Então eu já vou ensinar essa receita para que vocês façam, vendam, ganhem aí uma renda extra, dá uma ajudinha aí na receita e nas despesas de casa. Enfim, então você que tem interesse de aprender, é só se inscrever na nossa série e dar só uma olhadinha em tudo que você vai aprender.
só que bacana? Para fazer a sua inscrição é muito simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só clicar e se inscrever e eu te espero lá na nossa edição. Então agora vamos voltar aqui para nossa receita, né? Para nossa geleinha de goiabada, eu vou usar aqui goiabada mesmo, cascão. Essa aqui que eu tô usando é aquela cascão que ela é um pouco mais rústica, mais dura assim, né? Que tem uns pedacinhos, eu gosto bastante dela, mas você pode usar qualquer uma. Então eu vou usar goiabada e água, é só isso, gente. Só colocar aqui, juntar os dois, vou colocar aqui na panela e colocar para ferver até formar uma geleinha mesmo. E aí é só deixar cozinhar em fogo mais baixo mesmo, tá? E aí à medida que a goiabada vai esquentando, ela vai derretendo e você pode ir mexendo para incorporar tudo isso. Eu coloquei aqui uma xícara de água, porque a goiabada cascão ela é mais firme, né? Ela é mais difícil de derreter. Se você for usar outro tipo de goiabada, você pode colocar um pouco menos de água. Coloca meio e se você achar que precisa mais, você vai acrescentando depois, tá ok? E aí vocês vão deixar cozinhar até chegar nesse ponto aqui que eu vou mostrar pra vocês, onde você passa a espátula no meio e a geleia demora a juntar. E é só colocar a nossa geleia num recipiente. Viram só? Que coisa mais simples essa geleia e que linda que ela fica, né? Muito prático de fazer e muito saborosa. E agora eu vou deixar essa geleia esfriar um pouquinho. Depois que ela esfriar, eu vou colocar na geladeira para poder aplicar no cheesecake geladinha, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com o próprio cheesecake. Quando ele der o tempo de assado, eu vou tirar do forno, vou deixar esfriar um pouquinho, depois eu vou levar na geladeira por pelo menos 4 horas, tá, gente? É importante deixar gelar para poder desenformar ele com segurança e também para poder aplicar a geleia em cima dele com segurança, sem amassar, sem correr o risco de trincar, nada disso, tá? Então, vou deixar gelar a geleinha, vou deixar gelar o cheesecake por 4 horas depois que ele estiver assado e daqui a pouco a gente volta. E agora que a nossa cheesecake já esfriou, já gelou, nossa geleinha aqui de goiabada também já gelou, nós podemos desenformar e finalizar essa cheesecake. Então vamos lá, vou tirar aqui o papel alumínio. Lembra que eu falei para vocês que vocês teriam que deixar assar por mais ou menos 1h30 ou até que você encostasse o dedo e ela não fosse sensível ao toque, né? Tem que encostar o dedo e não pode marcar, tá ok? Tudo bem que essa aqui já tá geladinha, mas quando você tira do forno, você vai encostar o dedo levemente, você vai ver que ela vai estar ainda molinha, mas você vai encostar o dedo e não vai sujar o seu dedo, tá? Por mais ou menos 1h30 ela fica lá no forno assando e ela dá esse resultado. Ela tem que ficar firmezinha, porém sem ficar morena, tá joia? Então vamos lá. Depois que ela gela, depois que ela esfria, você pode ver que ela vai soltando aqui, ó, da lateral. Desenformei aqui minha cheesecake, tem que ter bastante cuidado na hora de desenformar para ela não quebrar, né? E agora nós podemos colocar a nossa geleinha de goiabada para finalizar e dar aquele toque especial maravilhoso. Vê que coisa mais linda, gente, essa cheesecake, como ela fica charmosa, essa geleinha de goiabada cascão fica super rústica, dá um toquezinho especial. E agora eu vou cortar para mostrar para vocês como ela fica maravilhosa por dentro.
Gente, que coisa mais linda que fica essa cheesecake, não é mesmo? Olha só. E agora eu vou apreciar um pedacinho, é claro, né? Muito maravilhosa, gente. Muito cremoso, muito gostoso. Sabor super equilibrado. Para quem não gosta de coisa doce, essa é a sobremesa. Então, façam aí, depois vocês me contam. E até o próximo vídeo.